Olá pessoal, tudo bem? Aqui professor Cosme Espalado e vamos para mais uma aula do CIET Online. E o tema que eu trago para vocês hoje é a história da construção do Cristo Redentor, a nossa linda imagem que nós temos ali em cima do monte do Corcovado, do Morro do Corcovado, tá? E como foi que vai ser gerada essa ideia, né? A ideia é lá na metade do século XIX, o padre Pedro Maria Bois, ele vai dar a sugestão de futuramente uma imagem ali, mas na realidade esse projeto só vai vir à tona a partir de 1922, né? 1922, inclusive 100 anos de independência do Brasil. O Epitácio Pessoa era o presidente daquele momento, e vai haver uma grande movimentação aqui na cidade do Rio de Janeiro para que se desenvolva o projeto para a construção do Cristo Redentor. Tá? Todo o dinheiro que foi arrecadado para fazer aquela imagem foram provenientes de doações de algumas empresas, de pessoas que moravam no Rio de Janeiro, tá? Não teve nada de presente. Eu não sei porque, da onde veio essa história. Muita gente acha que o Cristo Redentor é um presente da França para o Brasil. Eu já ouvi isso, já tive até dentro de um grupo de turistas meu, um turista brasileiro, né? Ele debatendo comigo que aquilo foi um presente. Eu falava, não é, dei fontes para ele pesquisar, tá? E o turista que não é o brasileiro, ele não faz esse questionamento com relação se foi um presente da França, se não foi, mas eu gosto muito de citar, é muito importante, né? Porque inclusive eles vão lembrar a Estátua da Liberdade, sim, aquela foi um presente do povo francês, do povo francês para os Estados Unidos, né? E às vezes as pessoas associam, acho que eles embolam ali uma coisa com a outra, mas não tem nada a ver. Foi um projeto todo do nosso brasileiro, tá? Foi o Heitor Silva Costa, ele que vai ser o engenheiro, ele vai montar uma equipe, ele vai chamar o pintor o Carlos Oswaldo, tá? Para fazer parte da sua equipe, e um francês que foi o Paul Landowski, né? Então o Heitor da Silva Costa, ele vai a Paris, ele vai contratar o Paul Landowski para fazer a cabeça, porque era um projeto, ele tinha dificuldade de montar aquela cabeça. Inclusive a cabeça do Cristo foi muito bem feita, e aquilo ali você pode observar que ela é assim caída, como se estivesse olhando para baixo, né? Para abençoar a cidade, toda a cidade, tá? Mas na realidade, dentro desse grupo do Paul Landowski, né, quando você vai a algumas fontes, você vai ver sempre que o Paul Landowski foi a pessoa, o francês, que fez as mãos e as cabeças. Mas na relação às cabeças, o Paul Landowski tinha dentro da equipe dele um escultor romeno chamado Georg Leônida. E na verdade esse Georg Leônida foi o escultor, o cara que realmente fez a cabeça do Cristo Redentor, tá? Você vai ver sempre os créditos do Paul Landowski, exatamente porque ele fazia parte do grupo do Paul Landowski, ele foi contratado pelo grupo do Paul Landowski, por isso que vai aparecer sempre o nome do Paul, tá? Do Landowski. Então você vai ter a cabeça, né, as mãos que vão ser feitas fora do Brasil, vai ser feita em Paris, né? Mas todo o corpo daquela imagem vai ser feito aqui. Ela é de concreto armado, toda de concreto, e ela é coberta com pedra sabão, tá? Quando, por ocasião da construção da imagem, aquilo ali foi o que colocar, que tipo de material seria mais acessível, seria mais, porque você vai estar a uma altura de 750 metros, você tem as intempéries, né? Você tem chuva, você tem vento, você tem raio, inclusive raio já atingiu a mão, o braço direito do Cristo já foi atingido por um raio, tá? Então chegou-se a uma conclusão, houve uma inspiração do Heitor Silva, e de que naquelas pedras do Aleijadinho, lá com o Guarda do Campo, né? Dos profetas, que aquilo é feito como? Com a pedra sabão, né? O soapstone, e a pedra sabão, ela tem a resistência ao tempo, resistência às intempéries, exatamente como citei, por causa da altura e tudo que acontece a alteração de temperatura, vento, né? Tudo, né? Que nós possamos imaginar com relação ao tempo, tá? Então você vai ter uma imagem de um Cristo que vai ser colocado, vai ser inaugurada no dia 12 de outubro de 1931, dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, tá? E vai ser celebrada uma missa campal. Agora, vocês podem supor onde foi celebrada essa missa campal? Você vai pensar, uma missa campal lá em cima, naquele espaço? Impossível, né? Então, essa missa campal, ela foi feita dentro do estádio das Laranjeiras, ali o estádio do Fluminense, tá? Quando você passa ali, observem só, você passando ali, quando está tudo limpinho, passando em frente às Laranjeiras, você vê o Cristo esplendoroso, né? Muito bonito, você vê tudo. Então, a missa campal foi celebrada exatamente no estádio das Laranjeiras, no mesmo dia, no dia 12 de outubro de 1931, tá?
E aí você tem. E essa estátua do Cristo, ela não, ela é a terceira maior imagem de Cristo do mundo, tá? A primeira é o Cristo Rei, que está localizado na Polônia, tá? Que tem 36 metros. A segunda é o Cristo de la Concórdia, que está na Bolívia, que são 34 metros. E o nosso monumento, conta 30 metros, tá? Mas ele tem o pedestal, né? A imagem, o pedestal, você vai totalizar 38, tá? Então, apenas pelo tamanho da imagem, é a terceira imagem maior no mundo de Cristo, tá bom? Claro que as outras são muito bonitas também, vocês podem fazer uma pesquisa e olhar, são bonitas, né? Mas a nossa é soberba, né? Ela, principalmente pela localização, ela está a 750 metros acima do nível do mar. E o visual ali é vislumbrante, né? Você tem aquela coisa maravilhosa do Cristo, né? E durante a ideia, né, da construção desses projetos para se fazer, o primeiro projeto, que foi também do Heitor Silva, ele vai fazer um projeto diferente, que seria um Cristo com o globo na mão e uma cruz do lado dele, né, segurando uma cruz, né, dando aquela ideia de Cristo com a cruz abençoando o globo, né, abençoando o mundo, abençoando tudo, tá? Mas chegou-se à conclusão de que seria melhor o quê? Uma imagem com os braços abertos. Por quê? Com braços abertos, qualquer lugar que você está na cidade, você acha, se você vê a imagem, onde você estiver, né? Eu, quando estou com meus grupos rodando pela cidade, né? Tu tá na catedral, tu tem uma visão do Cristo, depois tu atravessa tu no Rebouças, tu já sai do outro lado, aí você já vem pela lagoa, já vê o outro lado do Cristo. Se você vai na Vista Chinesa, tu já vê o Cristo pelo outro lado, do lado oposto, do lado de costas. Quando você está ali passando pelo aterro do Flamengo, ali, aí entra na estrada de Botafogo, ali você vê o Cristo de frente. Quer dizer, em qualquer lugar que você está no Rio de Janeiro, você vai sempre visualizar a imagem do Cristo, e eles ficam fascinantes, né? É muito legal quando nós chegamos lá em cima, né? E você vê as pessoas, a exclamação de cada um, oh, beautiful, amazing, fantastic, etc., gorgeous. Você vai ouvir várias exclamações, quando são os brasileiros, eles olham assim, oh meu Deus, que coisa linda, fantástica, né? É muito legal você ver as diferentes reações de diferentes pessoas, de diferentes partes do mundo. Todos têm uma reação realmente assim, porque é de tirar o fôlego, né? Aquela imagem, né? E é muito legal quando você sobe, que você sai dali da escada, ou você sai do elevador, que você já entra, quando é aquele cara que gosta, é atento a futebol, que ele olha, ele que stadium é aquele ali? Maracanã, que o Maracanã é conhecido também no mundo inteiro, né? Então é muito legal você trabalhar dentro disso aí, você saber essas histórias. Então o projeto original, como foi, que eu acabei de falar para vocês, e esse projeto aí, que foi o projeto que deu o projeto final, é o que nós temos hoje, tá? Vale lembrar que ali em cima você teve, em 1885, um mirante, né? O chamado o Chapéu do Sol, que foi construído a manos de Dom Pedro II, tá? A princípio, aquilo ali, quando foi explorado pelo próprio Dom Pedro II, né? O Dom Pedro I que fez aquelas escaladas primeiro, depois vai o Dom Pedro II, e o projeto era fazer ali um lugar de defesa, né? Você tem, né? Você visualiza toda a cidade, uma questão de defesa. Depois ele que vai mandar, em 1885, construir o mirante do Chapéu do Sol, né? Que quando tem a inauguração da imagem, aquele mirante, né, perdura, vai continuar por algum tempo, depois que ele vai sair, tá? Outra coisa que vale uma observação muito importante é com relação à estrada de ferro do Corcovado. Aquela ali é a primeira estrada de ferro turística das Américas, tá? E quem fez todo aquele projeto ali, né, foi o engenheiro Pereira Passos, né, que viria depois, em 1902, tornar-se o prefeito do Rio de Janeiro, um dos melhores prefeitos que o Rio de Janeiro teve até hoje, né, quando ele vai fazer junto com o Rodrigues Alves, eu já citei em outras aulas, né, toda aquela modernização, aquela reforma urbana total no Rio de Janeiro, tá? Então, Pereira Passos está em 1884, você tem a inauguração da linha férrea, tá? E com o passar do tempo, as pessoas vão começar, depois da linha férrea, dessa atração, vai tornar-se uma atração, vai começar a vir pessoas, pessoas a visitar o Mirante do Sol, não tínhamos a imagem, né? E isso vai gerando ideias, e nós temos aquela beleza que nós temos hoje, né? Nós pegamos o trem ali na estação do Corcovado, e você faz uma viagem de 20 minutos a 25 minutos, dependendo das paradas. Às vezes ele faz uma parada, às vezes faz duas, né? Porque os trens se cruzam pelo meio do caminho, um tem que abrir o caminho para o outro, né? Abrir os trilhos, tá? E exatamente são 3 quilômetros para se chegar ali. E existe uma outra forma de se chegar, qual é?
é através das paineiras, né? Da paineira você vai de van até lá em cima, lá você sai, pega o seu grupo, você sobe, vai lá para cima para o centro de atendimento dos visitantes, você vai comprar os ingressos deles e vocês vão subir de van, né? E quando desce, faz o oposto, liga para o seu motorista e você tem lá, tá? Então aquilo ali é muito bacana, né? E é interessante que você faz um percurso dentro de uma floresta, né? Dentro da Floresta da Tijuca, aquilo tudo ali, do Parque Nacional, né? Você vai observar que quando o trem está subindo, em determinados momentos, você não vê, você ainda tem algumas residências. Depois de um determinado ponto não existe mais. Ali você já está oficialmente dentro do Parque Nacional da Tijuca e você tem o setor Carioca, que é exatamente esse setor onde está localizado a imagem do Cristo Redentor, tá? E o túnel que passa por baixo dali do maciço da Carioca, é o túnel Rebouças, né? Eu sempre, quando eu passo, eu gosto de frisar para os meus passageiros, né? Ó, nós agora estamos passando embaixo da imagem, é o túnel Rebouças, né? Naquela galeria que faz aquele trecho ali entre a Lagoa e o Cosme Velho, né? Nesse trecho, tá? E quando você está lá em cima, você mostra para eles, ó, nós passamos ali, você mostra todo o entorno da lagoa, você vê os carros vindo em direção ao túnel, né? Então é muito legal você dar todas essas explicações para o pessoal, tá? Você vai observar que ali embaixo você vai ter, quando você está na imagem, né? Você desce pelas escadas, você não vindo pela escada rolante, você desce as escadas e você vai ver o busto do Heitor Silva Costa, que foi um engenheiro, e você também vai ter o Cardeal Leme, né? Que foi o grande incentivador, né? Para a construção desse monumento, tá bom? Então aí uma breve pincelada para vocês sobre o que foi a construção disso aí, do Cristo Redentor, né? Uma das sete maravilhas do mundo, e onde nós trabalhamos constantemente, tá? Então eu espero que eu tenha esclarecido algumas coisas para vocês. Vocês vão ter que procurar estudar, se sempre dá boas informações. E uma curiosidade, eu quando estou com os meus turistas, né, eu sempre falo assim para eles, olha, quando vocês voltarem, vocês vão ter que dizer para mim qual o braço do Cristo é menor, tá? Toda a extensão da abertura dos braços são 28 metros, mas um dos braços ele é menor do que o outro, alguns centímetros, exatamente por uma questão do balanceamento da estátua, né? Então você observa que a estátua, na roupa dele, tem aquelas, como se fossem as pregas, né? Assim, tanto por trás como na frente, e por causa desses detalhes, você teve que diminuir alguns centímetros o braço esquerdo, tá? O braço esquerdo da imagem, você tem que ficar de frente para a imagem, você que está olhando é o lado direito, mas é o braço esquerdo da imagem, tá? E eu sempre pergunto isso para eles, né? Eu não brinco, não pode dar o Google, se der o Google você vai perder o seu prêmio, né? Eu acho muito legal. E eles ficam atentos, às vezes quando eu estou lá em cima com eles, se espalham, alguém me vê, eu já sei qual é o braço. Tem uns que acertam, tem uns que erram. Agora, vocês que já foram, ou que não foram, e quem for, atenção, olhe para a imagem com bastante atenção, fique de frente para ela e olhe, tá? Você vai observar que o braço esquerdo é um pouquinho menor do que o outro, sim, tá bom? E isso é muito legal, você passar entre aspas, esse dever de casa para eles, né? E quando você volta para o ônibus, ou você volta para a sua van, onde você estiver, eles vão responder para você, tá? E se eles não responderem, você lembra, qual foi o army? Which one is the shortest? E você pergunta para eles. É muito legal isso aí também, são curiosidades que eles gostam muito de ouvir. E para finalizar, ali embaixo da imagem nós temos uma capela, capela de Nossa Senhora Aparecida, né, que é a Santa Padroeira do Brasil, tá? Ali são celebrados casamentos, batismo, todo esse tipo de coisa, né? Eu já tive a felicidade de um dia levar um grupo exatamente no dia do aniversário, no aniversário da estátua, né? No dia 12 de outubro, eu não me lembro qual foi um ano desses aí. Aí tinha uma banda tocando, estava tendo distribuição de bolo, né? Eu tive essa felicidade de comer o bolo no aniversário do Cristo Redentor da imagem, tá? Muito legal, muito show de bola isso aí, tá bem, pessoal? Faça seus relatórios, continue olhando as aulas, tá? E eu vou fazer outras aulas. E qualquer coisa, qualquer dúvida, estamos aí. Dentro da minha área, o CIET também, sempre pronto a ajudá-los em tudo que for necessário. Um super beijo, um super abraço. Professor Cosme Espalado, guia receptivo na cidade maravilhosa. Um abraço para todos. Obrigado pela atenção. Tchau. Beijos.